dar um exemplo. Há 15 anos atrás, se chamava de quem estava na internet de internauta. Lembra disso? Lembro. Porque era um bicho diferente. Internauta. Né? Era um perfil diferente. Hoje não faz mais sentido. Não. Ainda assim, você tem uma grande quantidade da população brasileira que não entra na internet. Tem ainda? Pô, tem. Você tem. Quantos por cento você chupa? Cara, nós estamos falando aí de 60, 80 na internet. Cara. Que já é mais do que de gente que tem água encanada e mais do que gente que tem bancarizado, né? Mas isso você fala que nunca entra na internet ou que entra esporadicamente? Que nunca entra não, que nunca entra e talvez nunca tenha entrado. Ah, é? A gente vive numa bolha muito louca, né, cara? Tem gente que não sabe o que é isso. A maior parte da população hoje entra. Né? Mas em 2001, cara, a gente tinha 6 milhões de brasileiros na internet. Caramba. Então, você tem essas bolhas. Agora, ainda assim, você não separa mais a sua vida do digital do não digital. Por exemplo? Por exemplo, a briga que você tem no digital não está ali focada. Isso tem consequências na sua vida pessoal. Ah, entendi. Não tem mais separação. Antes tinha, cara. Antes era, não, isso aqui é o mundinho digital. Antigamente você não ia nunca imaginar que uma postagem sua você poderia perder um emprego, por exemplo. Cara, antes, a briga na internet é assim, puta, briguei na internet, era a mesma coisa que você falar para um amigo, puta, briguei no clube. Puta, se der qualquer merda, sai da BBS ou sai do clube. Ninguém vai saber, Na pior das hipóteses. Hoje não. Então não existe mais esse divisão do que é virtual do que é real. E eu não tenho nem como perguntar se isso é bom ou é ruim. Né? Só é. Cara, assim, eu acho que é bom. Só que nós estamos num momento muito complicado por causa de Facebook, né? Mas tudo, né? Não só Facebook, Twitter, tudo. Mas principalmente Facebook. Cara. Você acha que é o pior? Que é a rede que eu menos uso. Disparado pior, cara. Lá, por quê? Porque a maior parte da população tá lá? É por causa disso? Por um monte de motivos, mas porque eu acho que é uma empresa do mal. Sério mesmo? Cara, Zuckerberg. Assim, porque... Pensa no Google. Quando o Google começou, cara, qual que era o lema dos caras? Don't be evil. Tudo mais se fala assim, não, mas toda empresa visa o lucro, beleza. Mas os caras nasceram dentro da universidade, jeito bonitinho. O Facebook nasceu todo cagado, bicho. Todo. A proposta dele... Já fudendo sócio, já querendo ver as menininhas, tirando o sarro dos usuários. Dando nota pra quem roubando código, sei lá. É o que diz ali, né? Eu também não posso dizer isso porque não estava ali. Mas você percebe o tipo pelo grupo que já nasceu errado, entendeu? E quantas vezes esse cara já pediu desculpa ao longo desses anos? Você tem vídeo na internet, se você procurar Zuckerberg dando desculpa, cara. Você tem aquelas... Parece o Trump falando China, sabe? China. Você pega o Zuckerberg falando, pedindo desculpa. Sorry. Cara, e não muda nada. E poderia mudar. Mas não é interesse dele. Mas o que você está falando aqui, o que o Facebook faz com os nossos dados é diferente do que o Google faz com os nossos dados? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu acredito que o Facebook hoje é disparado pior. Mas o Zuckerberg, ele tem ideia ou ele também não faz a menor ideia? Claro que ele tem ideia. Ele tem, né? Claro que tem. Claro que tem. O que eu não gosto da política deles tem vários programinhas dando certo, cara. Deixa isso, ele vai, compra ou copia, cara. Ele quer ser dono... mas essa é uma política do capitalismo. Agressivo pra caramba, né? Mas esse é o capitalismo, cara. Aí o que a gente tem que fazer... E esse é um outro Mas é o medo dele deixar de existir também? De ser abocanhado? Cara, se você tem o caixa que esses caras têm e você tem um novo entrante que pode virar um concorrente... Compra. Compra ou faz ou copia e vamos abocanhar ou isso. Copia, você tem o Snapchat. Você tem bilhões de pessoas que estão usando sua rede o dia inteiro. Você já tem uma base já absurda, né? Copia, entendeu? Copia e dane-se. Mas isso é o capitalismo. Isso não é específico. O que a gente precisa fazer, aí esse é um outro assunto, a gente precisa de regras novas que na verdade já existem. Você já tem regra antitrust há muito tempo. O que falta é culhão de se aplicar isso. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ter... Porque a concorrência mudou. Né? E quando a gente fala de proteger o consumidor também, os assuntos são diferentes hoje. Então, mas esse papo que o Zuckerberg ele tem mais poder hoje nas mãos do que a maioria dos países, inclusive dos Estados Unidos, os caras devem estar com medo pra caramba, porque eles podem reverter uma eleição, eles podem realmente mexer com a bolsa, fazer tudo só manipulando. Pode fazer o que eles quiserem. Imagina o seguinte, eles têm pesquisas lá, e isso eles já oficializaram. De mostrar que assim, vou mostrar posts de um jeito para uma galera e posts de um jeito para o outro. E eles conseguem ver que esses caras depois ficam mais depressivos do que esses outros.
Eles conseguem fazer um teste lá, assim, vou mostrar esse tipo de post para essa galera e vou estimular essas pessoas a irem votar. E essas não. Então, eles conseguem realmente mudar o sentimento das pessoas, mudar a ação das pessoas. Então, você imagina... Eu gosto de tal coisa e eu não estou decidido na eleição. Mas as pessoas que gostam dessas mesmas coisas votam nesse candidato. Então, eu vou... Eles podem pegar e falar assim, cara, eu vou pegar esse lado aqui, não importa se é esquerda ou de direita. E vou bombar aqui a minha máquina para fazer esses caras irem votar. Entendi. E o outro lado não. Isso já muda a eleição lá. Claro que muda. Porque lá muda vota quem quer. Com poucos votos. Só porque as eleições são equilibradas lá. A Hillary ganhou a eleição em quantidade de votos. Mas em delegados ela perdeu para o Trump. Então, super... Só o fato de eu botar medo numa galera de putz, não vai votar porque tá perigoso e a pessoa que não liga para essas coisas vai votar, eu já influenciei alguma coisa. Mas o maior mal que esses caras estão fazendo, cara, é o que a gente virou hoje, que a verdade não é mais relevante. Porque numa pontuação, a verdade ela vale ou tanto ou menos do que uma... É a mesma coisa que o like e o hate tem a mesma... O curtir e o descurtir no YouTube tem o mesmo peso. Porque se um vídeo é muito descurtido, ele também está sendo relevante. O algoritmo ele não tem esse crivo. O que existe por parte do Zuckerberg é falar assim, tá, eu entendo o que está fazendo aqui está gerando mal, mas também está gerando mais dinheiro, então não vou fazer nada contra, entendeu? Esse é o grande problema. É bem complicado, cara. Então, mas como se resolve isso? Não tem. Cara, você tem que ter regra, você tem que ter multa, você tem que ter um monte de coisa. Só que os caras não têm culhão pra isso. Os caras deram uma multa de 5 bilhões pro Facebook. Por quê? Por causa da Cambridge Analytica, que foi a Rússia interferindo nas eleições dos Estados Unidos. E qual era a culpa do Facebook? O Facebook permitiu, com vazamento de dados, com deixar esses caras fazendo essa meleca toda, certo? Eles admitiram a culpa, beleza? 5 bi. Não é nada, né? Multa recorde. 5 bi. Quando ele ganhou essa multa, as ações do Facebook subiram. E por quê? Porque a multa, apesar de ser uma multa recorde, 5 bi ser dinheiro pra cacete, pro Facebook significa 2, 3 semanas de receita. Então, mas por que aumentou? Porque os caras falaram, pô, então os caras são bons pra caralho. Porque o mercado financeiro também não tem essa moral e essa ética. Então ele olha e fala assim, beleza, se os caras quebraram a democracia e a gente tava esperando que esses caras iam tomar uma paulada muito grande, tomaram só 5 bi que já tava provisionado, então tá tudo bem. Já tem esse olha dinheiro. Olha que loucura. Agora. E as ações subiram. O que aconteceu com o Zuckerberg? Ficou 1,5 bi mais rico. Caramba. Ou seja... Que incentivo que a gente está dando para esse cara? Só que a gente tem que tomar cuidado com legislação, porque se a gente fizer regras que sejam para todos, a gente também ajuda ele. Hoje eles devem ter lá, chutando, tá? Devem ter umas 30 mil pessoas, 30 mil seres humanos ajudando a fazer controle de postagem. Manualmente. Tá. Eles têm o processo deles, têm inteligência. Eu vi uma postagem sua e falei, não acho que isso é legal. Aí vai alguém lá e... E aí eles devem ter uma inteligência que deve dar já ok faz ou uma não. Triagem, mas em algum momento isso pode cair na mão de um humano. Tá. Eles devem ter uns 30 mil humanos lá. Se eu crio uma regra nova e que para cumprir essa regra nova, em vez de 30 mil, eles vão ter que ter 200 mil, o Facebook consegue fazer isso. Claro. Quanto vai custar isso para ele? Contrata a Índia. Claro. Contrata... não, isso não é um sei problema. lá, Manaus inteira. Não é o problema. Agora, a rede nova que está surgindo... Já ferrou. Que vai ter que contratar, talvez não 200 mil, vai ter que contratar 1.000 pessoas, já ferrou. Já ferrou. Entendeu? Então a gente também tem que tomar cuidado com essas legislações para não fuder, entendeu? Porque senão você mata a concorrência e deixa o cara melhor ainda. Você blinda o cara.